Senhor querido, cantamos porque o nosso coração está cheio da alegria do Senhor. Há inúmeros motivos pelos quais louvar o Teu nome, Te adorar, celebrar a grandeza dos Teus feitos. Desde os grandes feitos da criação, mas de maneira especial por Tua obra de salvação, em Jesus Cristo, Teu amado Filho, dando a sua vida por nós na cruz, a quem ressuscitaste dentre os mortos, quando também agora nos colocamos diante do Teu Evangelho renovadamente, que tenhas toda a liberdade, Senhor, de falar aos nossos corações, às nossas vidas, o que da Tua parte precisamos ouvir. Abençoa-nos assim no falar e no ouvir, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que clamamos e agradecemos. Amém. Hoje nós temos o 4º domingo da Páscoa, por assim dizer. Já é 4 domingos após a Páscoa. E eu quero colocar a nossa pregação de hoje sob o olhar, uma descrição e uma pregação que Pedro faz já no contexto de Pentecostes, ainda que Pentecostes é mais adiante em maio. O Johnny escolheu Vem Espírito Divino, grande ensinador, que é um clássico hino do Pentecostes, né? Mas é que essa história de Atos capítulo 2, verso 14 e seguintes, ela tem a sua origem no acontecimento do derramamento do Espírito Santo. E aquilo, o que lá aconteceu em Jerusalém, a cidade cheia de, por assim dizer, de peregrinos vindo de todos os cantos, ainda em função das celebrações judaicas do Pentecostes. É uma festa judaica, antes de ser uma festa cristã. E aí Pedro então faz uma pregação. Porque o que acontece é que a certa altura há uma grande manifestação, um louvor, uma alegria que transborda para fora do ambiente em que os discípulos estavam, juntamente com muitas outras pessoas, em torno de umas 120, mas orando, clamando e esperando em Deus a promessa que Jesus havia dito que derramaria seu Espírito Santo sobre eles. E quando isso acontece, eles celebram, eles se alegram, e isso passa para fora, isso transpira para fora da sala. E as pessoas, então, diz o verso 12 do Atos 2, que é nosso livro de referência, vou sempre usar a NVI, diz: atônitos e admirados e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? O que está acontecendo aí? E alguns então diziam e zombavam deles, dizendo: eles estão embriagados, estão de cara cheia. Quando essa zombaria começa a se impor em meio àquela multidão que pergunta o que está acontecendo, Pedro se levanta juntamente com os demais apóstolos, e ele toma a palavra ousadamente e anuncia o Evangelho. Então a gente adentra no nosso texto, verso 14 e seguintes. Então Pedro deu um passo à frente com os 11 apóstolos, dirigiu-se em alta voz à multidão, não tinha microfone: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes tenho a dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Para estar bêbado às 9 da manhã, provavelmente você já começa um pouco mais cedo, né?
ou passou a noite. Eles não estão bêbados, são 9 da manhã. Então Pedro passa a dizer o seguinte: pelo contrário, o que vocês estão vendo aqui foi predito, foi anunciado pelo profeta Joel. E então Pedro cita o profeta Joel nos versos seguintes, que a gente não vai adentrar, porque esse não é o nosso tema. Então Pedro dá um testemunho na sequência a respeito de Jesus. Mas Pedro vai então muito além do mero cumprimento profético para explicar o que está acontecendo naquele momento entre o povo, entre aqueles discípulos. O povo da Judéia, habitantes de Jerusalém, eles não teriam dificuldades em acolher essa justificativa simples que Pedro deu. Olha, nós não estamos bêbados porque é 9 da manhã. Isso é compreensível, claro, é uma boa justificativa. No entanto, o que está acontecendo é muito, muito maior do que uma justificativa simples, não estamos bêbados. Também não é simplesmente a justificativa com o profeta Joel como protagonista da história aqui. Joel sim falou desse momento, anunciou esse momento, mas há um outro nome que precisa ser mencionado. Há um outro nome a qual precisa ser feito referência, ao qual precisamos fazer referência, que é a razão disso tudo que está acontecendo. Por isso, Pedro começa em Atos 2, 22, povo de Israel, escutem, Jesus de Nazaré. E ele entra com esse nome. Pedro diz, povo de Israel, escutem, Jesus de Nazaré. Ele não fala e não se refere a Jesus como o Cristo, como o Messias, como ungido de Deus, como filho de Deus, como qualquer outro nome dado a ele já profeticamente, como Emmanuel, Deus conosco, Pai, Príncipe da paz e tantos outros. Pedro se refere ao Cristo histórico, ao Jesus histórico, Jesus de Nazaré. É o lugar onde ele cresceu, é a referência, digamos assim, de identidade de Jesus. É o que consta na RG dele. Ele é Jesus de Nazaré. Sobretudo, isso é a identidade humana de Jesus. E aí Pedro vai falar em 6 estágios. A gente termina antes de meio-dia. Não, eu vou tentar ser conciso. Ele vai falar sobre a vida e o ministério de Jesus. Ele vai falar sobre sua morte de cruz. Ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Em quarto lugar, ele vai falar da exaltação de Jesus, ou ascensão. Em quinto lugar, ele vai falar da nossa salvação. E, por último, ele vai falar do povo de Deus, a comunidade cristã. E vamos a elas, a 6 pontos. Primeiro, ele vai falar da vida e do ministério de Jesus. Verso 22, Atos 2. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês. Aprovado de que forma? Por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, Jesus de Nazaré, como vocês mesmos sabem. Estas coisas às quais Pedro se refere, milagres, sinais, coisas extraordinárias que Deus fez, maravilhas, o povo testificou disso. Muitos dos que estão ali ouvindo agora Pedro, podem balançar afirmativamente a cabeça e dizer, não, é isso mesmo. Não só eles, o povo de modo geral, mas muitos dos líderes religiosos sabiam disso, lutaram contra Jesus por causa disso,
que eles não tinham muito o que fazer, porque os sinais e milagres corroboravam, afirmavam a pessoa, o ministério de Jesus. Por exemplo, o tal de Nicodemos, né, que vem procurar Jesus na calada da noite, olha o discurso do homem. Olha, nós sabemos que tu és mestre, que vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Em outras ocasiões, mesmo quando eles vêm com o objetivo claro de colocar Jesus à prova, eles vêm com discursos desse tipo. Diz, olha, nós sabemos que tu és verdadeiro, que tu falas da parte de Deus somente a verdade, e assim por diante. Então, Jesus de Nazaré foi aprovado pelo próprio Deus, através do que ele fez, através do que ele disse. Ele teve a chancela de Deus, ele teve o carimbo de autenticidade como enviado de Deus, como filho de Deus. Jesus não é nenhum ser misterioso, estranho, desconhecido que andou na face da terra. Ele não era um místico, com ideias estranhas, inusitadas. Ele era alguém cujo ministério era aberto, era transparente, todos tinham acesso, todos sabiam a respeito. Ele foi verdadeiro homem, ele teve um ministério público reconhecido e aprovado por Deus. Jesus mesmo vai declarar a seu respeito e do seu ministério, dizendo em João 5, verso 30, por mim mesmo nada posso fazer, diz Jesus. Eu julgo apenas conforme eu ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Segundo ponto, vejam que vai rápido, né? Pedro vai falou do seu ministério e vida, agora ele vai falar para a sua morte. Verso 23, Atos 2. Este homem, de novo, interessante, não é esse ser angelical, não é essa coisa estranha, não é um misto de um fantasma, nada. Este homem, Jesus de Nazaré, homem, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Deus entregou Jesus a vocês, e vocês, com a ajuda de homens perversos, diz Pedro, o mataram pregando na cruz. A cruz não foi acidente de percurso. Jesus não foi surpreendido pelo que aconteceu no Getsêmani, no Gólgota, na cruz. Ele sabia, ele anunciou isso várias vezes, ele se preparou para isso, ele orou a respeito, ele disse e declarou com todas as letras, chegou a hora, vamos, a turma está vindo aí, vai me prender, vai me matar, esse é o momento. Eu vim para isso. O que eu vou fazer? Eu vou pedir, Pai, passa de mim esse cálice, como ele orou, me tira fora dessa situação. Não, eu vim para isso. A cruz foi propósito determinado e do pré-conhecimento de Deus. Por isso, Deus o entregou para isso. Houve tantas tentativas de prender Jesus, de matá-lo, durante o seu período de ministério terreno, mas nunca ganharam, nunca teve êxito. Já no início do seu ministério, quando ele, numa sinagoga, na sua própria cidade natal, prega, e ele lê Isaías e diz, olha, hoje se cumpriu essa palavra, eu estou aí, eu sou o cara profetizado aqui. Eles queriam jogar ele de cima de um precipício, matá-lo, já de cara. E Jesus sai entre eles e diz ali, porque ainda não havia chegado a sua hora. Foi entregue, Jesus foi entregue para ser morto na cruz. Não por Judas, não por Judas. Aliás, a traição de Judas é uma furada, né? Quando Judas chega para dar o beijo, Jesus já se entrega.
Diz, cara, você vem para me trair com um beijo? Sou eu. Ele foi entregue pelo próprio Pai. João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, com tanta intensidade, profundidade, veracidade, que Ele deu o seu Filho único na morte de cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa morte, conquanto tem a aprovação de Deus, é executada, sim, por mãos ímpias, por mãos iníquas, por mãos impuras, por mãos de maldade, de perversidade. Foi por isso que Pedro diz, vocês se associaram com os perversos, os romanos, e o entregaram à morte de cruz. Vocês o mataram. É uma acusação dura ter que ouvir isso, porque certamente muitos dos que estão ouvindo Pedro agora tiveram talvez entre a turma, gritando, crucifica, queremos Barrabás, mata esse cara. Terceiro lugar, acho que vai até às 11. Pedro então fala agora da sua ressurreição. Falou do seu ministério, falou da sua morte de cruz, agora ele fala da ressurreição. Verso 24, Atos 2. Mas, é uma contraposição ao fluxo que está acontecendo. Foi entregue para ser morto, mas o Deus eterno, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A morte não consegue reter o autor da vida. Em Atos 3, quando Pedro faz uma outra pregação, depois de ter curado um coxo, um aleijado, conforme a narrativa ali, Pedro vai dizer, ele vai pregar praticamente a mesma coisa. Aliás, se vocês observarem a pregação de Pedro, as várias pregações que nós temos em Atos dos Apóstolos, as pregações de Paulo, só tem um script. O Evangelho é esse aí. E é simples, é assim colocado como Pedro coloca, tão sistematicamente. E lá em Atos 3,15, Pedro vai dizer assim, porque vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Era impossível que a morte retivesse aquele que é o autor da vida. Ele rompeu os laços de morte que procuram nos aprisionar. A morte continua, para aqueles que não têm a Cristo como Senhor da vida, ela continua tendo poder de grande ameaça. Não é à toa que assaltos e tudo mais é praticado sob a ameaça de morte, sequestro e seja lá o que for, domínios de nações contra nações, tudo passa pela ameaça da morte, porque diante da morte nós sucumbimos, a gente não tem poder, ela nos envolve, ela nos angustia, ela rouba a alegria de vida, ela rouba a vida. Mas a morte e os seus laços não puderam reter o autor da vida. E aí Pedro vai citar um salmo, Salmo 16, quando ele, seguindo em Atos 2, 25, Pedro diz assim, a respeito dele, Jesus de Nazaré, disse Davi, citando o Salmo. Antes de eu ler aqui o que Pedro escreve do Salmo 16,
Eu gostaria que você ouvisse esse salmo da perspectiva do Cristo e não de Davi. A gente, quando lê esse salmo, normalmente ouve ou lê na perspectiva de Davi falando de si. Mas leia e ouça como se o autor do salmo fosse o próprio Cristo, falando de si. E é uma palavra profética do Salmo 16, que Pedro cita no seu discurso. Eu sempre via o Senhor, Deus, diante de mim. Cristo falando. Eu sempre via o Senhor, o Pai, diante de mim. Porque Ele, Deus, o Pai, está à minha direita, eu não serei abalado. Por isso meu coração está alegre, a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Palavra profética. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, segue Pedro, depois de ter citado o Salmo, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está aqui entre nós até os dias de hoje. Mas ele, Davi, era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, no seu Salmo 16, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus de Nazaré. E todos nós aqui, que estão de pé com Pedro falando, somos testemunhas desse fato. Todos nós aqui, e não é só os 11, 12 que estão lá, somos testemunhas desse fato. Cristo vive. Pedro, quando lá no início eu falei, no verso 14, ele se levanta em alta voz e se dirige à multidão, com o testemunho. E agora, depois de colocar coisas duras já diante do povo, vocês o mataram. A gente vê um Pedro aqui animado na pregação. A pergunta é, talvez, de onde vem tanta ousadia? De onde vem tanta coragem? Eles que estavam trancados numa sala, com medo, assustados com tudo que aconteceu com Cristo, paixão e morte, e ali estão trancados, ainda mesmo depois da ressurreição de Jesus, paira um medo, paira uma tentativa de ficar no anonimato mais possível, e de repente eles estão lá, se expondo publicamente diante de uma grande multidão, anunciando com ousadia. Nós aqui somos testemunhas da ressurreição deste Jesus. Será que eles se arriscariam com tanta ousadia por uma mentira? Não, eu acho que não. Quando eles dizem somos testemunhas, lá no subconsciente, as pessoas sabem, nós sabemos, que o mandamento é claro, que não devemos dar falso testemunho. Eles não estão em conluio para fazer passar uma ideia, uma visão, uma percepção de mundo que não é real, que não é verdadeiro. Eles estão na contramão daqueles que, depois da ressurreição de Jesus, que tentaram impedir a toda prova, colocando uma pedra, colocando soldados, e ainda assim Jesus ressuscita, e eles então pagaram aos soldados, os sacerdotes, os líderes religiosos, pagaram aos soldados
para contarem uma história, dizendo: olha, a gente pegou no sono, e aí os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus, e agora estão dizendo por aí que ele ressuscitou. Isso sim é um falso testemunho, que foi bancado e financiado por líderes que tentaram abafar Jesus de qualquer forma. Mas eles não. Eles se expõem publicamente, assumem verdadeiramente um testemunho: Jesus vive, Jesus ressuscitou. Em Atos 1, capítulo 1, verso 21 e 22, diz assim: quando Judas, morre, acaba se enforcando depois da sua traição, é necessário que a gente escolha um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de Jesus por João Batista até o dia em que Jesus foi elevado às alturas. É preciso que um destes homens, seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, Matias, que foi escolhido, é um dos que compõe agora esse time dos 12, que está completo de volta. Por isso Pedro pode dizer: todos nós aqui somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Esta é a grande tarefa, a grande comissão dada pelo próprio Senhor a todos nós: anunciar que Cristo vive. Em Atos 1:8, Jesus falou aos seus discípulos que receberiam poder para isso. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse chamamento continua. Nós somos testemunhas de que o Senhor vive. O nosso Redentor vive. Estamos na presença dele. A gente sabe e percebe, como aqueles que a gente falou domingo passado na saudação, caminho de Emaús, quando nem reconheceram o Senhor que caminhava com eles, dizer: mas nosso coração ardia quando a sua palavra nos era ensinada. Quarto lugar, a exaltação deste Cristo ressurreto, ou a sua ascensão. Verso 33, Atos 2. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. E conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós. Discípulos, é Pedro que está falando, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. E aí Pedro, na sequência, verso 34 e seguintes, vai citar de novo um salmo, dessa feita o Salmo 110, verso 1. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto Davi disse, o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, Jesus, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Jesus mesmo usa o Salmo 110, verso 1, para falar de si, dizendo que Ele é este Senhor. Em Marcos 12, Hebreus vai citar esse Salmo. Paulo, em seu hino cristológico, que eu vira e mexe, estou citando aqui ultimamente, fala exatamente dessa exaltação do Cristo, operada pelo próprio Deus. Este que deixou a glória eterna, a majestade todo-poderosa, se tornou gente como nós, humilhou-se, foi obediente até a morte e morte de cruz, diz Paulo, em Filipenses 2. Por isso, Paulo acrescenta, Deus o elevou a Jesus ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus,
todo joelho se dobre, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclame, professe, declare: Jesus é o Cristo, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o fez Senhor e Cristo. Na verdade, Ele sempre foi. Mesmo quando andou entre nós, Ele era 100% Deus, 100% homem. Mas Ele foi elevado ao lugar de maior honra. Diante de Jesus, todo joelho se dobrará, por bem ou por mal. Toda língua confessará, reconhecerá quem Ele é de fato. Que privilégio nós temos em fazer isso, não por força de uma circunstância, mas pela liberdade de ter conhecido esse Evangelho antecipadamente. Quinto lugar, quase no fim. Agora Pedro vai falar da nossa salvação. Tudo isso conduz à nossa salvação. Verso 37 e seguintes, Atos 2. As palavras de Pedro partiram o coração daqueles que ouviam. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer agora? Irmãos, diante disso que nós ouvimos, o que nós devemos fazer? Eu gosto muito da versão do Almeida, a versão antiga que a gente utilizava, Almeida, revista e atualizada, que diz: compungiu-se-lhes o coração. Diante dessa pregação de Pedro, desse anúncio do ministério de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, da sua exaltação, agora o que o texto nos relata é que o coração das pessoas foi atingido com uma flecha certeira. E as pessoas estavam ali, diante de Pedro, abertas. Pedro, o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa palavra? O que a gente faz diante desse Evangelho? E Pedro responde: arrependam-se. Arrependam-se e sejam batizados. Verso 38. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Na pregação de Pedro, lá no templo, que eu já mencionei antes, no capítulo 3, ele faz o mesmo convite. Como eu digo, não tem muito segredo em torno do Evangelho. Capítulo 3, verso 19. Agora, diz Pedro, diante do que vocês ouviram, onde ele prega ali também, arrependam-se, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam perdoados. 2 presentes nos são oferecidos diante do Evangelho: o perdão dos pecados mediante o arrependimento e a dádiva do Espírito Santo, que passa a habitar o coração de quem crê. Essa promessa é para vocês, diz Pedro ainda em Atos 2:39. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos, para os que estão longe, para os que estão perto. Isso é para que todos aqueles que foram chamados pelo Senhor. Essa promessa é para ti, é para mim. Diante do Evangelho, nós só temos uma alternativa: arrependimento. Senhor, onde eu andei até agora? Tentei tomar os rumos da minha vida em minhas próprias mãos, tentei fazer o melhor possível, mas o melhor possível não é nada diante de ti. A tua obra é perfeita na cruz. Não há nada que eu tenha para te oferecer, a não ser clamar pelo teu perdão. Arrependimento não mata,
salva. Remorsos matam. Remorsos sufocam, angustiam. Eu escuto às vezes pessoas dizer, se arrependimento matasse, arrependimento verdadeiro, salva. Porque quando você está arrependido, é porque você foi confrontado com uma realidade que até então você não enxergava, quem sabe. O Evangelho abre os nossos olhos para os porões da nossa vida e vê como tudo é determinado pelo nosso egoísmo. Como a vida gira em torno do nosso umbigo. Como tudo que fazemos, às vezes a prática religiosa, até mesmo cristã religiosa, é uma tentativa de sobreviver diante de Deus e nos promover diante de Deus. O Evangelho desmonta tudo isso e só fica uma alternativa: Senhor, me perdoa. E o último ponto, a nova comunidade cristã. Verso 40, 41. Pedro continua dizendo no capítulo 2. Pedro continua a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro, os que aceitaram o Evangelho, creram nesse Evangelho, foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. De que forma a gente aceita Jesus? Diga isso a Ele. Não vá embora sem fazer isso, se você nunca fez isso na vida. Feche os teus olhos, diga isso ao Senhor. Senhor, eu tentei até hoje levar a minha vida por minha conta. Tentei fazer talvez o melhor possível. Mas eu vejo agora, diante do Teu Evangelho, que não tenho alternativa. Não há nada que eu possa oferecer que pague o preço do meu pecado. Tu fizeste isso por mim. E eu creio que o que fizeste na cruz é também em meu favor. Recebe a minha vida. Recebe a minha vida. Dirige os meus passos. Esse Evangelho implica em compromisso com o Senhor. Implica em subordinar-nos ao senhorio dele. Em colocar, em entregar, a render nossa vida ao seu controle. Nós fomos criados para isso. É a melhor coisa que você pode fazer na vida. Nós temos medo disso. O que se ouve, o que se fala o tempo todo é de que a fé cristã tolhe a liberdade. Você já não pode mais fazer isso, você já não pode mais fazer aquilo, você vai ter que vir na igreja. Me diga onde está escrito isso. Se vocês crerem no Filho, na verdade, naquele que é a verdade, vocês serão verdadeiramente livres. Você virá com alegria, você agora pode vir, porque você está livre de tantas outras coisas que sim te amarravam. Você agora pode amar, você agora pode servir, você agora sai do centro e Jesus está no centro. E é Ele quem controla para o bem, para a glória do Pai. A partir do Evangelho em Cristo, somos inseridos na família de Deus. Pela fé em Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja de Jesus.
aí há uma mudança de comunidade. Convertam-se, saiam dessa geração perversa, adentrem, ou sejam colocados para dentro da família da fé. Salvem-se dessa geração corrompida, andem em santificação e pureza diante do Senhor. Portanto, como comunidade cristã que somos, continuamos sendo testemunhas vivas desse mesmo Evangelho, que segue sendo o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Amém?